Romanos, capítulo 9, versículos 25 a 29. Eis que te digo de mim mesmo, hein? Deus é bom, mas não é bobo. Repetindo, Deus é bom, mas não é bobo. Paulo começa o capítulo 9 lamentando a descrença de Israel e preferindo ser condenado, caso isso ajudasse eles ajudasse a se converterem. Afinal, Israel foi a nação eleita para trazer o Messias ao mundo, mas os seus não o receberam. Então aí é onde a gente já começa a perceber o seguinte: a nação foi eleita, de onde veio o Messias, mas não quer dizer que todo mundo de Israel receberia o Salvador. Então você percebe que no que se refere à eleição da nação é uma coisa, a eleição soteriológica, a eleição para a salvação é outra coisa. Uma divisão no caso? Não é que seja divisão, é que, por exemplo, no Novo Testamento você está vendo o seguinte: Deus escolheu pessoas para a salvação. No Antigo Testamento nem se fala disso, entende? Por exemplo, Davi, se Davi fala de salvação, Davi está falando de salvação disso aqui, entende? Por exemplo, lá Esaú, Jacó, Abraão, eles estão pensando na vida diária. No caso de Paulo, falando aos romanos, ele está falando não da vida diária, mas está falando do além-vida, entende? A sua eternidade com Deus, depois que você sair daqui dessa vida, entende? Salvação no Novo Testamento tem a ver com pós-vida. Naquele contexto lá, não se falava disso. Se a pessoa se for... Exatamente. Naquele contexto, salvação é o seguinte: de Deus me tirar do perrengue aqui. É uma guerra, é um problema, é a fome, é a seca, e aí o Senhor me salva. A salvação era nesse contexto. No Novo Testamento, a salvação é o seguinte: você pode perder a cabeça, você pode ser preso, eu sei ser humilhado, ser honrado, ter muito, ter pouco. Essa não é a preocupação apostólica. A preocupação apostólica é a eternidade das almas imortais. Voltando para cá, no entanto, Paulo não diz que a eleição falhou, pois nem todos os que estão em Israel são israelitas. Deixa eu ver aqui. Voltando, nem todos os que estão em Israel são israelitas. E Paulo discorre sobre a descendência biológica e espiritual de Abraão, fazendo referência a Isaac e Ismael, a Jacó e Esaú, além de descrever a resistência e a humilhação de Faraó por resistir à vontade soberana de Deus. Então a gente observa que Paulo, ele fala sobre tudo isso, certo? Em relação ao povo de Israel. E daí a gente verifica no versículo 25: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Continuando aqui, isso, na soberania divina, o verdadeiro Israel foi levantado, e os que resistiram constituíram-se em vaso de desonra, enquanto os conhecidos por Deus foram constituídos vasos de honra. Daí o exemplo de Oséias, que profetizou a graça de Deus estendida aos gentios arrependidos, que passariam a ser filhos de Deus. E aqui a gente observa, que no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Versículo 27: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo.
porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Esse último versículo aí, explica melhor ele aí. Vou, assim que terminar aqui, só um instantinho. Aí, ó, na soberania divina, o verdadeiro Israel foi levantado e os que resistiram constituíram-se em vasos de desonra, enquanto os conhecidos por Deus foram constituídos vasos de honra. Daí o exemplo de Oséias, que profetizou a graça de Deus estendida aos gentios, arrependidos, que passariam a ser filhos de Deus. Falamos isso lá. O mesmo se dá com o exemplo de Isaías, explicando que um pequeno remanescente de israelitas seriam salvos, isto é, os verdadeiros israelitas, segundo o capítulo 9. Então você percebe aqui dizendo, olha, mas deixa eu ver aqui, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, aquele monte de israelita, né, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, os verdadeiros israelitas. E aí a gente tem aqui a questão explicando, né, que o pequeno remanescente é que seria salvo, entende? Então, se nós, por exemplo, observarmos aqui, esse pequeno remanescente é quem Paulo chama de verdadeiros israelitas. Aí a gente observa, Deus está sempre dando oportunidade e capacidade para quem optar por Ele, crendo em suas promessas. No entanto, Ele é implacável para com aquele que prefere o mal e resiste à sua vontade, zombando de sua palavra, seja judeu, seja gentio, seja brasileiro, seja estrangeiro. Então, voltando, Robson, para o que você perguntou aqui agora há pouco, então você vê que Paulo está falando que no texto de Isaías há uma observação, ainda que Israel seja enorme, como a areia na praia, só o remanescente vai ser salvo. Por quê? Porque Deus vai cumprir sua palavra sobre a terra, verdade. Só que, se o Senhor não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então, ou seja, ainda bem que Deus deixou um remanescente, porque senão a gente ia ser apagado da história, igual Sodoma e Gomorra foi, porque na sua iniquidade, o seu tanto de iniquidade chegou a tal ponto, que Deus fez o quê? Acabou. No caso de Israel, quando Deus falou acabou, pelo menos tinha um remanescente para ser salvo. Alguns. Exatamente, que é o que Paulo chega a falar sobre os verdadeiros israelitas, que para Paulo são aqueles que são circuncidados no coração, aqueles que realmente creem em Deus e creem nas suas promessas, abrem os seus corações para a revelação de Deus em Cristo Jesus. Beleza? Ou seja, na metade foram salvos e na metade não. E não tem isso, e não tem tanto a ver com a questão de Deus salvar ou não, mas com a sua atitude diante dele. Essa é a questão, entende? Então, Deus está sempre dando oportunidade e capacidade para quem optar por ele, crendo em suas promessas. No entanto, ele é implacável para com aquele que prefere o mal e resiste à sua vontade, zombando de sua palavra, seja judeu, seja gentio, seja brasileiro, seja estrangeiro, porque Deus é bom, mas não é bom. É engraçado que quando a gente fala assim, judeus, aí tem aquele bota no chapeuzinho, né? Sim, é o kippah. Então, porque é diferente do nosso Deus que serve, Deus deles? A questão não é que Deus seja diferente, é que eles não creem que Jesus é o Messias. No caso, nós cremos que Jesus é o Messias. Por isso que nós temos o Novo Testamento na Bíblia. Eles só têm o Antigo Testamento. Para eles só existia o Antigo Testamento. Exatamente.
O Novo Testamento tem a ver com a pregação apostólica. Essa é a questão. O Antigo Testamento é aquilo que os apóstolos herdaram. Então, para eles, só o Antigo Testamento. O Novo Testamento para eles, para eles Jesus não veio. Não. Acabou o Antigo Testamento. Jesus não, Jesus pode até ter vindo, mas não é o Messias. Não, eu sei. O Messias que não veio. Na mente dele. Exatamente. Porque, não sei se eu estou errado, né? Segundo a Bíblia fala, na época existiam vários nomes de Jesus. As pessoas achavam não o Messias. Estavam aguardando a volta dele. Sim. Estavam aguardando, né? Só que tinha aquela estrelinha ali, brilhando e tal, né? Quando ele nasceu, os magos, né? Opa, a estrelinha apagou, nasceu. Nasceu. Dali, né? Mandaram matar as crianças e tal. Herodes, né? Mata todas as crianças aqui. Ó, sai daqui para outro lugar. José pegou a família dele, então, e assim. Mas então, aí eu fico pensando para mim. Se para eles foi o quê? Foi de Êxodo até. Não, de Gênesis até Deuteronômio. Não, na nossa Bíblia, é de Gênesis a Malaquias. Mas a ordem dos livros no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica é diferente. Exatamente. Engraçado, mas por que houve essa divisão? A doutrina deles era assim na época? Não, a questão não é de ter, questão de doutrina deles. Eles só não receberam Jesus como Messias. Então, tudo que vem de Jesus para cá, eles não receberam. Não receberam. Exatamente. Só antes disso. Exatamente. É estranho, Ué, questão de fé, né? Eles não conseguiram ver em Jesus o Messias. É que nem a gente vê o Japão só vendo o Buda. O Buda para eles é o Deus deles. Tem o Buda grandão lá e tal. Mas é aquele caso, o ser humano ele tem uma inclinação para a adoração. Entende? E isso pode ser canalizado para a política, para a ciência, para o namorado, para a namorada, para uma história, para qualquer coisa. Entende? Só que o que acontece é que o judeu ele não consegue enxergar em Jesus a revelação do Messias. No caso, os apóstolos, que também eram judeus, pregavam isso para os judeus. Muitos judeus se converteram. E os judeus que se converteram se tornaram cristãos. Os que não se converteram continuaram apenas judeus. E pronto. É engraçado, né? Essa do adventista de guardar o sábado, você se baseando na lei judaica? Também. O que acontece é que o adventista, ele já, apesar de ele manter a guarda do sábado, ele valida o Novo Testamento e Jesus como Messias. É diferente do caso do judeu. O judeu, por exemplo, guarda o sábado, mas não vê em Jesus o Messias. Então é uma outra situação. Entendeu? Porque o judeu de sexta para sábado não pode fazer nada. Não é bem de sexta para sábado. Quando dá 18 horas da sexta-feira, já é sábado para o judeu. Exatamente. Então, e para o adventista também. Já é sábado. Não é 24 horas. Não, é 24 horas. Só que o dia começa na viração do dia. Ah, entendi. Por exemplo, o dia do judeu começa às 18 horas e termina às 18 horas no dia seguinte. Sempre 18. Exatamente, ele nasce na viração do dia. Entendeu? E aí vai. Tarde, né? Exatamente. Entende? Pra gente começa à meia-noite. Perfeito? Então, o importante é que veio o Antigo e Novo e Jesus veio e salvou quando morreu por nós. E aí, quem crê for batizado será salvo. Entende? Eu até falo sobre isso, eu falei isso no curso de férias que a gente teve, né, sobre introdução bíblica, né, e eu tenho até alguns vídeos sobre isso, se depois você quiser ver. Não, bota lá no grupo. Beleza. Porque eu em casa, pastor, às vezes quando eu estou em casa, eu procuro muito me informar em relação à Bíblia, eu vou no YouTube, eu fico vendo os vídeos, eu procuro ficar bem focado, para mim tirar dúvida, para mim não ficar tirando uma dúvida aqui. Então eu tiro em casa. Tranquilo. Eu vou lá, judeu, tal, não sei o que, aí
Opa, peraí, entendeu? A minha dúvida mesmo eu fico estudando em casa, assim, entendeu? Mas assim, é bom a gente também ter esse diálogo assim. Claro, claro. Para a gente poder conhecer, né, entendeu? Como o senhor tem mais conhecimento, então vou aprendendo com o senhor, aprendendo comigo, e assim a gente vai aprendendo com o outro. Fechado. Então, beleza, minha gente. Vamos para o próximo bloco.